Olá, amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, a oração da meia-noite. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos. Antes de orarmos, quero falar ao seu coração sobre algo que sustenta cada passo da vida cristã: a fé. Vivemos em um mundo que exige provas, resultados imediatos e certezas visíveis. Mas Deus nos chama a andar por fé, não por vista. E para compreender isso, nada melhor do que meditar em Hebreus capítulo 11, um dos capítulos mais profundos das Escrituras. Ele não é apenas um registro de heróis bíblicos, mas um convite à confiança plena no Deus que nunca falha. O versículo 1 nos diz: ora, a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso significa que fé é muito mais que otimismo ou desejo. Fé é certeza interior. É o alicerce invisível sobre o qual caminhamos quando tudo ao redor parece incerto. É como segurar um recibo espiritual de uma promessa ainda não entregue, mas já garantida. Porque quem prometeu é fiel. Fé é o que te sustenta quando a cura não chega, quando as portas parecem trancadas, quando os céus parecem silenciosos. É nesse momento que a fé verdadeira declara: Deus ainda é bom e está agindo, mesmo que eu não veja. A fé verdadeira não nasce em ambientes fáceis. Ela floresce no terreno da adversidade, no solo seco da espera, nas noites em que não vemos saída. Hebreus 11 mostra que homens e mulheres foram capazes de grandes feitos, não porque tinham tudo resolvido, mas porque confiaram no Deus que governa tudo. Veja o exemplo daquela mulher que, mesmo com contas acumuladas e um aviso de despejo nas mãos, ajoelha-se durante a madrugada para adorar a Deus, não porque as coisas se resolveram, mas porque ela crê que o socorro virá. Isso é fé. Ou aquele homem que escuta repetidamente que não é bom o suficiente para abrir um negócio ou iniciar um ministério. Ele não tem os recursos, nem os aplausos, mas avança com mãos trêmulas e coração confiante. Por quê? Porque ele crê mais no chamado de Deus do que nas vozes da dúvida. Isso também é fé. Fé é ousadia em silêncio. É coragem quando ninguém vê. É dar passos no escuro, confiando que Deus já preparou o chão. A Bíblia nos mostra que fé não é apenas uma escolha momentânea, mas um estilo de vida. Hebreus 11 nos conta sobre Enoque, um homem que andou com Deus de forma tão íntima, tão contínua, que foi levado sem passar pela morte. Isso nos mostra que a fé não é apenas para os grandes milagres. Ela é também para os pequenos passos diários de comunhão com o Senhor. Depois vem uma declaração poderosa: sem fé é impossível agradar a Deus. Não é apenas difícil, é impossível. Isso nos leva a refletir. Como está a nossa postura diante do Senhor? Fé é acreditar que Deus existe, mas também é confiar que Ele nos vê, se importa conosco e recompensa aqueles que o buscam com sinceridade. Noé construiu uma arca sem nunca ter visto uma gota de chuva. Ele foi ridicularizado, chamado de louco, mas perseverou. Por quê? Porque temia mais a palavra de Deus do que a zombaria dos homens. E por isso, sua fé salvou toda a sua casa. A fé genuína não depende do visível. Ela ouve a voz de Deus e responde com obediência, mesmo quando tudo parece contrário.
Abraão foi chamado a deixar tudo para trás: sua terra, sua parentela, seu conforto. Deus não deu detalhes, não entregou um plano, apenas disse: vai. E ele foi. Isso é fé. Obedecer mesmo sem saber o destino, porque confiamos no caráter de quem nos chama. Sara, por sua vez, já estava em idade avançada, humanamente incapaz de gerar filhos, mas ela julgou fiel aquele que havia prometido. Mesmo diante da sua própria fragilidade, ela creu que o poder de Deus era maior que os limites do corpo, e por isso concebeu. Fé não é cega, mas é confiante. Ela enxerga mais longe. Ela vê o invisível, espera o improvável, abraça o impossível. Fé é deixar o controle nas mãos de Deus e dizer, mesmo que pareça tarde, eu sei que o Senhor está certo no tempo e perfeito no agir. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão e minha irmã. O que Deus tem pedido a você? Que renúncia Ele tem te chamado a fazer? Que passo Ele tem colocado diante de seus pés? A fé responde, sim, Senhor, eu irei, mesmo sem saber onde tudo isso vai dar. O que você está fazendo hoje por fé? Talvez você esteja devolvendo o dízimo mesmo em tempos de escassez. Ou talvez esteja orando por um filho que se afastou, sem ver nenhum sinal de mudança. Pode ser que esteja permanecendo firme em santidade, mesmo sendo ridicularizado por isso. Todas essas atitudes contam e muito diante de Deus. Fé é continuar escrevendo o livro, mesmo sem editora. É enviar o currículo, mesmo sem retorno. É pregar a palavra, mesmo que ninguém aplauda. Fé é seguir plantando sementes, mesmo quando o solo parece seco. Ela não é sempre barulhenta. Às vezes, fé se revela na constância discreta, na fidelidade silenciosa. É confiar enquanto a enfermidade persiste. É servir mesmo quando ninguém vê. E mesmo sem resultados visíveis, essa fé toca o coração de Deus. Hebreus capítulo 11 não é um museu de heróis distantes. É um espelho onde podemos enxergar nossa própria jornada. Porque o Deus que agiu no passado ainda honra os que creem no presente. A fé verdadeira não serve apenas para conquistar milagres. Ela também serve para suportar processos. É fácil crer quando tudo dá certo. Mas Hebreus 11 nos mostra pessoas que creram mesmo quando os resultados não vieram de imediato. Alguns viveram sem ver o cumprimento total da promessa, mas não desistiram. Outros enfrentaram a morte sem negar sua fé. Por quê? Porque entenderam que a fidelidade de Deus é maior do que qualquer circunstância. Eles creram, não porque tudo deu certo, mas porque sabiam que Deus é digno de confiança mesmo quando nada fazia sentido. Jesus disse que basta uma fé do tamanho de um grão de mostarda para mover montanhas. Isso nos ensina que não precisamos de uma fé perfeita. Precisamos apenas de um coração disposto a crer. Você pode estar orando com lágrimas. Pode estar dizendo, eu creio, com os lábios tremendo. E ainda assim, isso é fé. Porque o simples ato de confiar quando tudo desaba é uma das maiores expressões de adoração que podemos oferecer. A fé não é algo reservado apenas aos cultos ou momentos de oração. Ela deve habitar nossa rotina, moldar nossas atitudes,
e inspirar cada decisão. Uma vida de fé é aquela onde está presente nas pequenas escolhas. Quando decidimos amar em vez de julgar, servir em vez de esperar ser servido, perdoar mesmo sem receber um pedido de desculpas. A fé transforma casas. Um lar onde se crê em Deus se torna solo fértil para milagres, abrigo para a paz e escola de oração para os filhos. Uma família sustentada pela fé resiste aos ventos da crise, permanece firme na escassez e floresce mesmo nos desertos. A fé também é prática. Ela é demonstrada quando semeamos, mesmo sem saber se colheremos. Quando cuidamos de outros, mesmo estando cansados. Quando continuamos orando, mesmo sem respostas visíveis. Deus habita nos corações que confiam, mesmo quando a lógica diz para desistir. Ele se move onde encontra fé genuína e não se esquece daqueles que permanecem crendo mesmo em silêncio. Por isso, meus queridos irmãos, vamos orar. Peço que você feche seus olhos. Ore em pé, ore sentado, ore ajoelhado, da forma que você puder, mas vamos orar. Senhor Jesus, venho diante de Ti com humildade e confiança. Tu és o Deus que sustenta os que creem, o Deus de Abraão, de Sara, de Noé e também o meu Deus. Eu te louvo porque és imutável, fiel e justo. A tua palavra me ensinou que sem fé é impossível te agradar, mas que tu recompensas aqueles que te buscam de todo o coração. Eis-me aqui, buscando-te mais do que respostas, buscando a tua presença. Espírito Santo, fortalece a minha fé. Dai-me a coragem de obedecer como Abraão e perseverança de Noé, a esperança de Sara. Que eu não me baseie no que vejo, mas no que o Senhor diz. Que a minha fé seja firme em meio às tempestades e humilde quando tudo vai bem. Ensina-me a confiar, mesmo quando me sinto fraco, mesmo quando os resultados não aparecem. Que minha fé produza frutos, amor, obediência, perdão, compaixão. Que meu coração se torne solo fértil para a tua palavra. Que meu lar seja um lugar de fé, onde o teu nome é exaltado e as tuas promessas são lembradas em cada detalhe. Senhor Jesus, eu decido confiar, eu escolho crer e eu entrego tudo em tuas mãos. Senhor amado, eu me coloco em tuas mãos neste momento. Confesso que nem sempre é fácil crer, mas hoje eu escolho depositar toda a minha esperança em ti. Mesmo que eu não veja o caminho completo, eu confio que tu és o Deus que guia a cada passo, que abre portas onde não há saída e que renova forças para os cansados. Senhor Jesus, fortalece minha fé para que ela seja firme como rocha, capaz de resistir às tempestades da vida. Ensina-me a esperar pacientemente, a perseverar com coragem, a louvar em meio à espera. Que eu seja como a árvore plantada junto às águas, que não deixa de dar frutos mesmo em tempos difíceis. Espírito Santo, enche meu coração com teu amor, com teu poder, com a certeza de que nada é impossível para Deus. Que minha fé seja um testemunho vivo para aqueles que me cercam, inspirando esperança, coragem e transformação. Eu entrego tudo a ti, Senhor, com a certeza de que tu és fiel e que a vitória já está garantida. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço.
Se essa palavra tocou em seu coração, compartilhe, escreva aqui nos comentários. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Um forte abraço, que Deus te abençoe, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.